Então esse é o primeiro vídeo com respeito ao formulário que eu deixei lá, né, na página de WhatsApp da disciplina de eletiva, mãos limpas, né? Então é tudo a ver com esse procedimento de mãos limpas, lavagem de mãos, onde nós vimos também, além do procedimento correto de lavagem, a importância da lavagem de mãos na transmissão de doenças, principalmente nessa hora que nós estamos vivendo agora, né? E procedimentos médicos, tudo, né? Nós vimos também muita estatística, onde a gente sabe que para que eu trabalhe, eu veja a contaminação, eu preciso entender como é que trabalho com esses dados, o que é ponto médio, o que é média, aritmética, mediana, desvio padrão e assim sucessivamente. Depois, se tiverem dúvida, é só perguntar na sala lá do WhatsApp, né? Eu fiz um pequeno resumo, então no fluxograma tem 12 questões. Essa é a primeira questão. Eu vou falar sobre ela e aí, ouvindo isso, vocês conseguem escrever o que vocês acham importante. Diz respeito ao procedimento de limpeza, tá? A limpeza é muito importante, né? Primeiramente, olha, o sentido da limpeza. Quando você vai limpar uma bancada, limpar uma geladeira, você nunca faz esse movimento em espiral para limpar. Por quê? Porque você vai estar removendo a sujeira, a sujidade que a gente fala, de um lugar para o outro. Você sempre tem um sentido único. Você passa o pano úmido em um sentido só, né? Não tem ir e voltar. Porque se você vai e volta, você leva a sujeira e traz a sujeira. Então, você sempre faz um sentido só, tá? Além disso, sempre você tem, primeiro de cima para baixo, tá? Sempre assim, ó. Você vai limpar. Eu vou limpar o piso aqui. Primeiro eu limpo a parede de cima para baixo e depois eu limpo o piso, ó lá, na horizontal, né? Então aqui é cima para baixo, tá? E depois de dentro para fora, tá? Você sempre limpa. Eu vou limpar um quarto, por exemplo. Eu limpo as paredes de cima para baixo, aí depois de dentro para fora, tá ok? Na horizontal. Nunca fazendo esse tipo de movimento, tá? Nós estamos vendo a limpeza. O que é a limpeza e para que ela serve? A limpeza, propriamente dita, é uma remoção mecânica da sujeira, da sujidade que eles costumam falar, tá? Qualquer material estranho, aquele material, por exemplo, qualquer material estranho à panela, qualquer material estranho à sua mão, qualquer material estranho à geladeira. Então isso é uma sujidade, tá bom? Não era para estar ali, né? Então o sentido a gente já viu. A importância, o que é a limpeza propriamente dita? É a remoção mecânica, ou seja, você vai arrastar, tirar fora aquela sujidade, tá certo? Às vezes acontece de você não conseguir apenas com água, tá? Você precisa às vezes adicionar outros materiais. Tanto é que a gente vai falar aqui em materiais. Primeiramente água. Se você pode limpar com água, é ótimo, porque você não vai estar usando produto químico, o processo vai ser mais barato. Agora não, eu não consigo só com água. Aí você pode introduzir, por exemplo, o sabão. O sabão, ele é adstringente, né? Ele vai tirar a tensão superficial, ou seja, o que faz a gordura grudar naquela placa, né? Então o sabão ele faz isso, ele faz a gordura se soltar daquele material que ela está presa. Então, materiais, água, sabão, às vezes algum solvente, por exemplo, vou dar exemplos, né, fora, né, mas você está mexendo com graxa, com tinta, então às vezes você precisa usar um thinner, um querosene, uma gasolina. Por quê? Porque só a água e o sabão não são necessários, porque não são miscíveis, não se misturam, né? Até eu estava comentando com a Isabela no terceiro A, que a bile, qual é a função da nossa bile? Sintetizada, produzida pelo fígado e armazenada na vesícula. A função dela é deixar a gordura miscível em água. Por exemplo, se você pegar um copo, colocar água e óleo de soja, vai ficar separado, não vai? Se você pingar umas gotinhas de bile, se mistura.
Então, ele tornou a gordura miscível em água. Isso ajuda, no caso da bilha, ajuda no processo digestivo, né? Além desses materiais, água, sabão e solventes, né? Você precisa usar, às vezes, rodo, vassoura, escova, esponja, para você remover toda essa sujidade, tá? Vejam que a limpeza ela é muito importante, gente. Sem a limpeza, você não consegue fazer desinfecção. Para eu desinfetar alguma coisa, eu preciso primeiro que essa coisa esteja limpa, porque é um pré-requisito, tá? Eu não consigo desinfetar se não estiver limpo. Por quê? Porque o simples fato de estar sujo, a sujidade, ela reage com o desinfetante. Então, ela diminui a ação do desinfetante, a sujeira. Dependendo da sujeira, pode até anular o desinfetante, não é verdade? Então, eu vou usar todos esses materiais. Qual a importância? Eu falei agora há pouco. A importância da limpeza é porque deixa o ambiente, deixa o material, a superfície prontinha para ser desinfetada, tá ok? Então vejam que a limpeza consiste em você retirar essa sujidade, né? Como você vai retirar depende das necessidades. Por exemplo, um dente, você vai escovar o dente, só a escovação é suficiente? Não é, porque a escova ela não encontra todos os espaços, não é verdade? Entre os dentes. Então, por isso você tem que usar o fio dental. Porque você escova o dente, mas se você não usar o fio dental, aquele alimento que ficou entre os dentes, ele vai entrar em decomposição, né? Vai formar ácidos que vão corroer o esmalte do dente, vão causar cárie e depois perfurar o dente indo até o canal e você perde o dente, né? Por isso a importância do fio dental, porque o fio dental ele vai ser uma remoção o quê? Mecânica junto com a escova, só que a escova não atinge todos os lugares, tá? Eu vou falar brevemente sobre a geladeira, que é um procedimento que vocês podem fazer em casa. Por exemplo, como é que eu limpo uma geladeira? Primeira coisa que você vai fazer, você vai desligar a geladeira. Por quê? Porque a gente vai ver que no final, às vezes tem gente que passa um alquinho na geladeira para desinfetar depois de limpa. É bom? É bom, só que se ela estiver ligada pode pegar fogo, né? Pode ter uma faísca e pegar fogo, dependendo da quantidade de álcool que você usou, né? Então a geladeira, a primeira coisa que você faz, você tira tudo da geladeira. Depois que você tirou tudo da geladeira, desmonta todas as partes dela. Aí você vai remover toda a sujidade, toda a sujeira, resto de alimento, formação de fungo. A gente vê muito no emborrachamento, né? Tem gente que, dependendo da geladeira, é muito fácil. Eu faço isso na minha geladeira de casa, eu tiro a borracha e lavo a borracha. Tá? E depois coloco a borracha de novo. Porque ela tem um vinco assim nas portas da geladeira e a borracha se encaixa certinho ali. Mas você tirou todo o alimento, desmontou, tirou as grades, as prateleiras, lavou uma por uma, esfregou toda a geladeira por dentro, tá? Enxugou, belezinha. Agora vamos desinfetar. Ou o hipoclorito, que é a água sanitária, né? Que boa, né? Ou álcool 70 também, desde que a geladeira esteja desligada. Aí você faz a desinfecção, belezinha, desinfeta todas as partes que você tirou, volta na geladeira, desinfeta todos os alimentos que você vai retornar para a geladeira, né? Um a um. É importante, por quê? Porque a validade, eles chamam em inglês chama shelf life, né? Do alimento está ligado à limpeza dele. Quando você vai no supermercado, na feira que você escolhe alguma fruta, às vezes, tanta gente pegou naquela fruta que você coloca aquela fruta num dia, no outro dia ela está estragada em casa. Então, por isso que é importante, quando você chega com o material em casa, você lavar ele com água, sabão, uma goiaba, uma manga, né? Lava direitinho, enxuga, aí guarda. E o que é importante também, aproveitando que a gente está falando da geladeira, é importante falar do FIFO, né? Está caindo a lousa aqui, peraí. O FIFO é first in, first out, do inglês, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Vamos supor que você tem na geladeira sua lá um pacotinho com tomates, tá? E o seu pai chegou com
com mais outro pacotinho. Aqui eu tenho um pacotinho de tomate, chegou com mais outro. O que é correto você fazer? Você pega esse pacotinho, tira ele, coloca os mais novos embaixo, ó. E aí quando a sua mãe for pegar tomate, o que ela vê em cima? Esses tomates que são mais velhos. Por isso que é o primeiro que entrou, é o primeiro que vai sair. First in, primeiro que entra, primeiro que sai. Então como esse aqui estava antes, ele tem que sair antes. Porque a validade dele com certeza é menor que o outro. Tá certo? Então, mas é importante, olha os exemplos aqui de limpeza. O limpeza na economia do lar, né? Tá certo? Utensílios domésticos, roupa, não sei se vocês sabem, mas hospitais, tem empresas que lavam a roupa dos hospitais. E eles lavam a roupa numa máquina só? Não, são várias máquinas. Tem uma máquina 1, uma máquina 2, uma máquina 3, ou A, B, C, né? A roupa passa primeiro por uma lavagem, uma máquina mais grosseira, né? Depois uma outra lavagem numa máquina com um sistema de filtragem, e depois uma outra com uma máquina com sistema de filtragem, às vezes até desinfecção com calor, né? Então vejam que para todo procedimento de limpeza você tem um processo correto, materiais corretos, cuidados corretos, ok? Isso é da primeira questão lá. Aí vocês respondem do jeito que vocês acharem melhor.